As mulheres na Mauritânia, quando se divorciam, se tornam mais desejáveis. Durante muito tempo, a Mauritânia foi negligenciada, em grande parte devido à escassez de recursos naturais e à má administração. O país é caracterizado por seus vastos desertos, uma rica tradição poética e uma cultura profundamente enraizada no Islã. Aqui, o estudo do Alcorão ocupa um papel central e toda a população é muçulmana. O país também abriga o mais longo trem transsaariano do mundo e é conhecido por seus recursos naturais, como ouro, ferro e cobre, além de sua significativa atividade pesqueira. A Mauritânia, oficialmente conhecida como República Islâmica da Mauritânia, é uma nação africana situada na região de transição entre a África Mediterrânea e a África Subsaariana. O país faz fronteira com o Saara Ocidental, Argélia, Mali e Senegal, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico. A Mauritânia é um dos maiores países da África em termos de área, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Apesar de sua vasta extensão, o país abriga uma população de aproximadamente 4,6 milhões de pessoas, o que o torna um dos territórios menos densamente povoados, não apenas na África, mas no mundo, com apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de sua grande extensão territorial, mais de 90% do país é composto por desertos áridos. Somente o deserto do Saara cobre mais de 65% do território nacional, o que representa um grande obstáculo ao desenvolvimento agrícola. A principal atividade econômica do país é a extração de minério de ferro, mas a pesca também se destaca como um setor importante da economia. Quanto à infraestrutura, o país tem registrado alguns avanços, principalmente na capital, Nouakchott. No entanto, a escassez de recursos e as dificuldades impostas pelo ambiente geográfico limitam o seu desenvolvimento. A agricultura e a pecuária continuam sendo essenciais para a subsistência da população rural. Além disso, o setor de petróleo e gás tem ganhado importância econômica, mas ainda depende de ajuda internacional para enfrentar seus problemas sociais e ambientais. O país enfrenta sérios desafios socioeconômicos, incluindo altos índices de pobreza, desemprego e desigualdade. Politicamente, a Mauritânia tem avançado em direção a uma maior democratização após um longo período de regime militar. No entanto, tensões internas persistem, especialmente em relação à escravidão, que, embora oficialmente abolida em 1981, ainda ocorre de forma clandestina em algumas regiões. Sua população é formada majoritariamente por árabes e berberes, além de uma minoria de povos subsaarianos. O árabe é a língua oficial, e o islamismo, seguindo principalmente a escola maliquita do Islã sunita, é a religião predominante, praticada de maneira conservadora. A Mauritânia foi ocupada militarmente pela França no final do século XIX, mas tornou-se oficialmente uma colônia francesa apenas em 1920. Desde os primeiros anos de colonização, o país enfrentou divisões internas significativas. A principal divisão era entre a população muçulmana do norte, mais resistente ao domínio estrangeiro e, portanto, mais autônoma, e os adeptos de religiões tradicionais do sul. O final da década de 1940 foi marcado por tensões raciais e uma grave crise política. Um dos grupos rebeldes, os negros mauritanos, exigia não apenas maior participação da população local na administração colonial, como anteriormente, mas também autonomia política. Por outro lado, o Partido do Povo Mauritano estava dividido entre os moderados, que defendiam uma independência gradual negociada com a França, e os radicais, que exigiam autonomia imediata. Em 1958, após a criação da comunidade franco-africana pelo presidente francês Charles de Gaulle, a Mauritânia tornou-se uma república semi-autônoma. Esse status permitiu uma breve unificação entre os mauritanos, já que os muçulmanos do norte resistiam à cultura ocidental representada pelos colonizadores franceses, enquanto a população do sul protestava contra os abusos da administração colonial. Após negociações com a França, a República Islâmica da Mauritânia foi proclamada em 28 de novembro de 1960, com Mokhtar Ould Daddah como seu primeiro presidente. A Mauritânia é um país rico em história e tradições, mas enfrenta desafios significativos no setor turístico, sendo um dos destinos menos visitados do mundo. Isso ocorre por vários motivos,
incluindo a falta de reconhecimento internacional e a reputação de ser um destino pouco explorado. Muitos turistas ocidentais acreditam que o país não oferece atrações relevantes e, por isso, frequentemente o excluem de seus roteiros de viagem. Até mesmo as agências de turismo evitam organizar excursões para o país, considerando-o inseguro. No entanto, ao visitar o país, uma das primeiras coisas que você perceberá é a juventude de sua população. Cerca de 40% dos habitantes têm menos de 20 anos. Com a adoção da cultura árabe, os mauritanos incorporaram diversos costumes dessa tradição. Por exemplo, eles costumam comer com a mão direita e evitam usar a mão esquerda para essa finalidade. Como um país estritamente muçulmano sunita, a Mauritânia possui regras culturais e de vestimenta bastante rígidas. As mulheres nunca usam roupas que exponham as pernas ou os braços. Mesmo os turistas são orientados a respeitar essas normas para evitar reações negativas da população local, devendo optar por trajes modestos que cubram o corpo. Da mesma forma, os homens devem evitar roupas consideradas inadequadas, como shorts, mesmo no verão, preferindo o uso de calças longas. Além dessas normas culturais, a Mauritânia ainda mantém práticas tradicionais que refletem a visão de saúde e prosperidade do país. Um exemplo disso é a prática do Leblu, um costume em que famílias enviam suas filhas, geralmente crianças e adolescentes, para acampamentos com o objetivo de engordá-las. Esse processo é visto como um símbolo de saúde, riqueza e fertilidade, pois, no país, uma mulher magra pode ser considerada doente. Em áreas rurais, a tradição e a pressão social ainda incentivam esse costume, com o objetivo de tornar as jovens mais atraentes para futuros maridos. Por meio de campanhas midiáticas, as autoridades têm buscado conscientizar a população sobre os riscos da obesidade para a saúde, promovendo uma mudança gradual na percepção cultural sobre o tema. Nouakchott, a capital, é uma cidade portuária localizada no extremo oeste do país. Banhada pelo Oceano Atlântico, é a cidade mais populosa e movimentada, em grande parte devido à intensa atividade pesqueira. A cidade funciona como um ponto de conexão entre a população urbana e a nômade do país. Uma parcela significativa dos habitantes adota um estilo de vida nômade, o que torna difícil estimar com precisão o tamanho da população. No centro do país encontra-se a região de Adrar, uma paisagem árida e pedregosa, pontilhada por oásis que servem de refúgio para os últimos nômades do país. Os pastores nômades de Adrar cruzam o deserto incessantemente em busca de pastagens. Suas cabras e dromedários, criados para a produção de carne e leite, são sua principal forma de sustento e moeda de troca. Nas pequenas cidades ao redor da capital, quase não há estradas asfaltadas. Além disso, como nem todas as famílias têm condições financeiras de possuir um carro, é mais comum ver carroças puxadas por burros do que veículos motorizados nos assentamentos vizinhos. A cidade de Chami, conhecida como a capital do ouro, era historicamente pouco povoada. No entanto, a descoberta de ouro provocou um rápido crescimento populacional, impulsionado pela chegada de empresas de mineração e pela criação de oportunidades econômicas atrativas para trabalhadores migrantes, especialmente do Sudão e do Mali. A cidade abriga centenas de minas, com túneis que continuam sendo escavados diariamente. No entanto, o trabalho nas minas é extremamente perigoso, e há relatos de pessoas que perderam a vida nessa atividade. Os mineiros frequentemente permanecem no subsolo por mais de 24 horas, e em algumas ocasiões, até 48 horas seguidas. Aqueles que trabalham de forma ilegal conseguem obter rendimentos significativos ao vender pepitas de ouro no mercado negro. Embora seja possível vender o ouro ao governo, as agências governamentais oferecem preços muito inferiores, o que leva muitos trabalhadores a preferirem as transações clandestinas. Fundada no século XIII, a cidade fortificada de Chinguetti era conhecida por seus estudiosos e por suas numerosas bibliotecas. Graças aos esforços de conservação dos bibliotecários, os preciosos manuscritos de Chinguetti, a Sorbonne do deserto, conseguiram resistir ao ataque do tempo. Hoje em dia, no entanto, as próprias bibliotecas estão ameaçadas pelo avanço do deserto. Ouadane, outra cidade fortificada do século XIV, listada como patrimônio cultural, também sofre com a devastação do tempo, a desertificação e o êxodo rural.
No entanto, assim como os habitantes de Xinguete, os moradores locais juraram preservar e proteger sua antiga cidade. Na Mauritânia, há um local conhecido como o Mercado de Mulheres Divorciadas. O índice de divórcios no país é bastante elevado, mas, diferentemente de muitas culturas, aqui o divórcio é motivo de celebração. Na sociedade mauritana, os homens frequentemente preferem casar-se com mulheres divorciadas em vez de solteiras, o que aumenta significativamente as chances dessas mulheres de contrair um novo matrimônio. Enquanto em outras culturas o divórcio é frequentemente encarado como uma experiência dolorosa, na Mauritânia ele é motivo de festa. As mulheres divorciadas são homenageadas com celebrações e costumam receber diversas propostas de casamento. Essa preferência cultural pode ser atribuída ao fato de que as mulheres divorciadas são vistas como mais experientes e maduras. Para muitos homens, casar-se com uma mulher que já foi casada significa valorizar alguém que acumulou vivências significativas e pode contribuir com maior sabedoria à relação. Esse foco na valorização das experiências de vida e a aceitação de diferentes condições podem ser observados também em outros aspectos da sociedade mauritana, como na peculiar aldeia de Dalicumbi, onde todos os habitantes são deficientes visuais desde o nascimento. O que torna Dalicumbi um lugar tão único não é apenas o alto índice de cegueira, mas também o mistério que envolve essa condição. Como tantas pessoas perderam a visão? E ainda mais impressionante, como elas conseguem viver em perfeita harmonia com essa realidade. Uma lenda local oferece uma resposta enigmática. Dizem que, há 10 gerações, uma entidade espiritual apareceu em sonho para uma mulher grávida, prevendo que todos os seus descendentes nasceriam cegos. Curiosamente, para os habitantes, isso nunca foi encarado como uma maldição, mas simplesmente como o seu modo de vida. Para as aldeias vizinhas, os moradores de Dalicumbi são vistos como guardiões do deserto, possuidores de uma habilidade quase mágica de localizar fontes de água escondidas sob a areia. Viver sem enxergar o céu parece impossível para muitos, mas para eles é um dom aceito com serenidade. Cada morador de Dalicumbi é uma prova de que os sentidos podem criar uma forma completamente nova de perceber o mundo. Eles se movem sem hesitar, distinguem água doce de salgada pelo toque e conhecem o deserto como poucos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.